Semana passada nós pregamos sobre Isaías capítulo 58. O nosso espiritual precisa de cura. O nosso espiritual precisa de cura. Só olhamos para o nosso físico, para o nosso corpo, e aí nós vamos ao médico, nós vamos ao dentista, nós vamos ao psicólogo, ao psiquiatra, ao cardiologista, endocrinologista. Mas eu estou aqui para te dizer que o teu espiritual precisa de cura. Por que o nosso espiritual precisa de cura, pastora? Porque nós fomos gerados no pecado. Eu e você fomos gerados no pecado. Nós já nascemos com enfermidade. Nós já nascemos doentes. O único que nasceu sã foi Jesus. Por quê? Porque ele não foi gerado pela semente de Adão. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não foi gerado na contaminação, mas eu e você fomos. Nossa genética é do primeiro Adão. É daquele Adão lá do jardim do Éden, o primeiro homem que Deus criou. E a partir dele, por ele se deixar ser influenciado, por ele apenas ser uma alma vivente no qual Deus soprou, trouxe vida, e ele não cultivou o espírito vivificante, ele adoeceu, ele foi influenciado por Satanás, e ele pecou contra o Deus Altíssimo, e o pecado entrou na humanidade, e o pecado entrou na descendência de Adão, e chegou até os nossos dias e vai passar por eles, até onde o Senhor permitir. E nós temos que ter ciência disso e queremos ser curados de toda essa contaminação, de toda essa influência do mal. E nós temos que tratar do nosso espírito, tratar do nosso espiritual. Em Isaías 58, Deus manda o profeta, Deus fala para Isaías: Isaías, vai lá, toca o chofar, berra para aquele povo que eles estão fazendo tudo errado, que eu não ouço a oração deles, porque eles estão mergulhados no pecado. Eles me tratam com formalismo hipócrita. É um formalismo. Eles acham que eles estão ali diante de mim, se apresentam para mim, chegam para mim, falam comigo, mas tudo no superficial, tudo no formalismo. E eu não estou aguentando aquilo, porque ao mesmo tempo eles se enganam. Eles chegam para mim, Isaías, e querem me contestar, querem dizer que eu não trato eles com justiça. Eles me pedem justiça, Isaías, aonde no qual eles precisam de misericórdia, mas eles não conseguem enxergar nada. Eles estão cegos na prepotência, no orgulho, na apostasia. Eles chegam diante de mim, proclamam um dia de jejum, estão com a vida toda errada e não se arrependem, e querem e reclamam que o jejum não chega até a mim, que eu não ouço. Isaías vai lá, profeta, toca o chofar, anuncia a transgressão, mostra o que eles fazem, mostra a prostituição desse povo. Eles estão se prostituindo, eles estão me traindo com outros deuses, eles estão sentando à mesa de outros deuses, eles estão adorando a outros deuses, eles cultuam a outros deuses, eles creem naquele que é pau, que não fala, que não ouve, que não vê. E eles me deixam e só vem apenas um dia fazer o jejum para mim, com orações hipócritas, totalmente com o coração endurecidos, e eu não os ouço. O profeta diz para ele que eu não ouço. Dessa maneira eu não ouço. Quem são eles? Quem é o homem para
vir diante de mim me questionar, por que eu não trato eles com maior simpatia, com mais carinho? Quem são eles? Quem é o homem para fazer esse tipo de questionamento? Eu, Deus de amor, eu, Deus Criador, quem são eles para me questionarem? Mas ó, profeta, diga para eles que há um jeito, há uma cura de toda essa prepotência, orgulho, soberba, prostituição. Há uma cura, e a cura está no Espírito Santo, no espiritual. Eles têm que ser curados no espiritual, porque o meu espírito vivificante tem que renascer dentro deles, e fazer a purificação. E para o meu espírito vivificante entrar neles e ressurgir, renascer, eles precisam se quebrar. Eles precisam de um quebrantamento. Eles precisam de uma atitude de humilhação na minha presença. E é o jejum. E é através do jejum. O jejum é que nos quebranta. É o jejum que quebra a pedra que está no nosso coração. É o jejum. Mas tem que ser o jejum que me agrada. Não é o jejum segundo os vossos corações. Mas, Senhor, qual é o jejum que te agrada? É o jejum que te faz enfraquecer, ficar fraco e reconhecer que você não é nada, mas o teu Deus Todo-Poderoso é o teu sustentador. É o jejum que te faz olhar para o próximo e ter atitudes de amor, ajudar o órfão, ajudar a viúva. É esse jejum que eu quero. Vocês vão ficar sem se alimentar? Vão ficar sem beber água? Vão. Mas isso daí eu quero a mudança das atitudes de vocês. E é isso que nós vamos falar nesta noite. Igreja do Senhor Jesus, vamos jejuar. Vamos jejuar, mas não é qualquer jejum, é o jejum que agrada ao Senhor. E eu quero que vocês abram a palavra de Deus em Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58, versículo 6. Isaías 58, versículo 6. Não, nada disso. O jejum que desejo não é este, que te liberte das amarras da malignidade, da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponha em liberdade os oprimidos e que despedaces todo jugo. Não é esse o jejum que eu quero? Que jejum é esse? É o jejum que liberta das amarras da malignidade. É o jejum que cura a injustiça, que desfaz as ataduras da opressão. É o jejum que põe em liberdade os oprimidos, que despedaça todo o jugo. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto, em contraste não recusar toda ajuda ao próximo? Não é esse o jejum? Não é esse o jejum que eu quero? O que você tem que fazer? Partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto, que encontraste, e não recusar tua ajuda ao próximo. É esse o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum trata da libertação espiritual. Se livrar das amarras do mal, dos laços da impiedade, das cordas da malignidade. Tirar, e não só nós, mas abrir os cativeiros e libertar os cativos. Nós somos chamados
para abrir cativeiros e libertar cativos. Abrir cativeiros e libertar cativos. Mas para isso, nós precisamos desfazer as amarras que ainda nos prendem. Que amarras são essas? São as amarras, é a doença espiritual que foi passado para nós desde a nossa gestação. E que nós, pela cegueira espiritual, não conseguimos enxergar. Olhamos para nós mesmos e dizemos: mas graças a Deus, eu sou fiel a Deus, graças a Deus, estou na igreja, faço a obra de Deus, ajudo os necessitados, tenho a minha casa organizada, está tudo direitinho, não devo a ninguém, sou dizimista, dou oferta, está tudo bem, graças a Deus, está tudo bem. Está tudo bem nada, está tudo bem nada. Você tem doença dentro de você que você nem sabe e você não procura saber. Você está acomodado no teu estilo de vida, achando que pecado é só matar, é só roubar, é só adulterar, é só blasfemar contra Deus. Não! É pecado quando nós tiramos o governo de Deus da nossa vida. Quando nós governamos a nossa vida, nós agimos como o povo agia. Questionava com Deus: mas por que, Senhor? Tu não age com justiça conosco? Não está vendo que a gente está agindo corretamente? Nós fazemos a mesma coisa. E o Senhor está olhando dos céus e falando: tadinhos, eles não enxergam a doença espiritual dentro deles, eles não enxergam a contaminação que foi passada para eles. E por isso que eles estão ali naquele deserto, andando 40 anos, e não conseguem sair. É por isso que a bênção demora a chegar, e nós não entendemos, porque achamos que estamos orando certo, que estamos fazendo as coisas certas. E esquecemos que perfeito só foi Jesus. Perfeito aqui na terra só foi Jesus. Nenhum ser humano é perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Se não somos perfeitos, temos imperfeição. Que imperfeição são essas? É isso que o Senhor quer tratar conosco. É isso que o Senhor quer que entremos no tratamento. Quais são as nossas imperfeições? Qual é a sua imperfeição? Te pergunto essa noite. O Espírito Santo de Deus que está dentro de você está te perguntando: qual é a tua imperfeição? Onde é que você quer que eu mexa, que eu trate? Tem cura, mas você tem que saber qual é a tua imperfeição. Você tem que saber qual é a sua doença. Não encubras o mal dentro de você. Não encubra a tua transgressão dentro de você. Não se ache o perfeito, não se ache o santo, porque aparentemente não tem pecado sobre a tua vida. Eu sou casada há 31 anos com meu marido, num casamento lindo. Minhas filhas estão casadas com homens de Deus. Eu tenho meu pai e minha mãe vivo, homem e mulher de Deus. Está tudo perfeito na minha vida. Não está. Espírito de enganação, espírito de mentira, você se enganando, você mentindo para você mesmo. E o Deus fala essa noite: te desnuda na minha presença, te desnuda, mostra quem você é. Se você não sabe quem você é, se você essa hora está questionando: mas Senhor, eu não sei realmente no que tenho pecado, eu não sei realmente qual é a minha doença, me revela. Vai para os pés do Senhor e pede revelação. Pede a Ele para te mostrar. Entra no jejum e fala: eu quero saber a minha imperfeição. Não haja como os fariseus que oravam: bondoso e amado Deus, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Está tudo tão lindo, tão maravilhoso. Eu estou aqui na tua presença, sou um sacerdote, faço tanto bem, tantas coisas boas. Para com essa oração hipócrita e vê a miséria que tem dentro de você. Olha para a miséria. O jejum, em primeiro lugar, ele quer te curar. O jejum serve para
primeiramente te ensinar que você precisa obedecer. Lá em Joel capítulo 2, verso 12, o Senhor vai chamar o povo para o jejum. O Senhor é que vai pedir o jejum. Então o Senhor nos manda jejuar. Então é questão de obediência. É questão de primeiro ponto, obediência. Antes da cura, você jejua por quê? Porque eu obedeço. Por que obedeço? O jejum, por que nós devemos jejuar? Porque é uma ordenança. O Senhor nos manda jejuarmos. Segundo lugar, porque precisamos nos humilhar. Sabemos qual é a nossa posição. Deus está no trono e nós estamos aqui embaixo como servos. Nos humilharmos. Eu não sou nada, eu não sou ninguém se não for misericórdia de Deus. Eu hoje estou com esse microfone pela misericórdia de Deus. Eu hoje posso estender minha mão e orar pelos enfermos pela misericórdia de Deus, pelo nome de Jesus, porque eu não tenho poder nenhum. Se Jesus não intervir, não operar, nada acontece. Se o Espírito Santo não estiver fluindo palavras dentro de mim, eu vou ficar falando como uma louca. Mas é pela misericórdia, é pela bondade de Deus que nos usa, porque nós não somos merecedores, é pela graça. Então o jejum ele serve para nos colocar na nossa posição de servos. Primeiramente, nós somos criaturas. Segundo, pela misericórdia do nosso Deus, nós nos tornamos filhos. E terceira, somos servos, para trabalharmos na obra do Senhor. Eu e você, servos. Quem é o nosso Senhor? É o Deus Todo-Poderoso. Então o jejum faz com que a gente se coloque no nosso lugar, na nossa posição. Humilhação. Nos humilharmos na presença de Deus. Humilhai-vos na presença de Deus. Humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos engrandecerá. É Ele, se Ele quiser, na hora que Ele quiser. O nosso papel é nos humilharmos. Agora o que Deus vai fazer, pela misericórdia dEle, Ele até nos engrandece. Mas é pela misericórdia dEle, porque só nos basta nos humilharmos na presença de Deus. Então o jejum é para obedecer. O jejum é para nos humilharmos. Que mais? O jejum é para nos quebrantar. Muitas das vezes o nosso coração ainda está meio que pedra, meio que barro, meio que pedra, e a gente precisa quebrar ele, de maneira que a gente aperte o nosso coração e caia só a farinha. Se você aperta o teu coração e você ainda não consegue extrair a farinha, ele tem pedra. Ele cai até um pozinho, mas não cai aquela farinha. Está com o coração duro. E eu vou te falar, lá na Bíblia, no Velho Testamento, tem um livro de um profeta Jonas. Homem de Deus, profeta de Deus, mas com o coração duro. O coração de Jonas era barro e pedra. Não estava naquele ponto de apertar e sair farinha, não. Ficava as pedrinhas entre as mãos. Pastora, como é que a senhora está falando isso? O profeta Jonas está na Bíblia. Sim, é aquele profeta que foi engolido por um grande peixe. Por quê? Porque Deus mandou ele pregar numa cidade chamada de Nínive. Era uma cidade da Síria, a Síria. E essa cidade era inimiga de Israel. Essa cidade fazia atrocidades nas guerras contra o povo de Israel. Israel tinha medo desse povo. E para onde Deus manda Jonas ir? Para Nínive. Jonas, quando Deus falou isso com ele, Jonas lá no interior dele falou assim: ah, não, para lá não. Eu vou para lá, para aquele povo que massacra o meu povo. Não, eu vou dar chance a eles de perdão. Olha como é que o coração de Deus é e como o nosso coração é. Olha só o coração de Deus querendo dar uma chance para aquele povo. E o profeta não queria.
cheio do amor de Deus, cheio. O profeta ali estava cego, não conseguia ver que Nínive era o próximo que ele pregava, que ele tinha que abraçar Nínive, que ele tinha que fazer com que Nínive se arrependesse dos seus pecados. Mas o profeta não tinha essa visão espiritual. Por quê? Estava doente. O espiritual de Jonas estava doente. Jonas estava uma alma vivente, mas não tinha um espírito vivificante aqui dentro dele. Olha, muitos homens e mulheres de Deus, muitas das vezes estão nessa condição. Por isso que dizem que nós vamos ter surpresas lá no céu, porque tem um título, mas não estão totalmente tratados, sarados. E aí Jonas age com rebeldia, desobedece, e Jonas foge para Tarso, lá do outro lado, uma cidade da Espanha, pega um navio e vai embora. Aí há aquele temporal, há aquele mar agressivo, revolto, os marinheiros apavorados, e diz: tem alguém aqui dentro desse barco que está em erro com o seu Deus. Quem é essa pessoa? E ninguém se manifestou. Vamos tirar sorte, vai ser revelado quem é essa pessoa. Tiraram a sorte e caiu em Jonas. É você mesmo. Você pecou contra o seu Deus. E Jonas reconhece: pequei, pode me atirar ao mar. E atiram Jonas ali no mar, e ali ele é engolido por um grande peixe. E ali eu fico imaginando Jonas no ventre daquele grande peixe. Vocês já imaginaram a situação de Jonas vivo? Não estava morto, dentro de um cativeiro que era o ventre de um grande peixe, se autoexaminando a atitude que ele teve. Ficou 3 dias ali dentro, irmão, pensando no que ele tinha feito, no que ele deixou de fazer. Pensa que esses 3 dias foram suficientes para ele reconhecer o erro dele? Muitas das vezes somos nós. Estamos na casa de Deus há 40 anos, há 30 anos, ouvindo a palavra o tempo todo, e não temos a clareza, não conseguimos olhar a nossa doença. E olha que Deus pegou Jonas sozinho no ventre de um peixe. Agora ele vai ver o erro que ele teve, a falta de amor, a falta de atitude com o povo próximo. Mas nem assim. E Jonas é cuspido ali, e ele vai fazer o que Deus mandou. Ele vai lá para a cidade de Nínive pregar o arrependimento. E Deus falou para ele assim: prega que 40 dias se não se arrependerem, eu vou destruir Nínive. Há muitos profetas que ouvem a palavra de Deus e não obedecem com exatidão. Não. Às vezes o profeta fica até com medo de falar aquela profecia, do que Deus falou, mandou dizer. Deus mandou dizer: avisa essa vida que se não se consertar, eu vou levar. E o profeta dá um jeitinho de mexer na palavra, mas não falar com exatidão. Mas até nisso Jonas foi fiel. Ele falou com exatidão o que Deus mandou ele anunciar, embora o coração dele não estava curado. Irmãos, eu estou falando essa palavra para os irmãos verem que muitas das vezes nós somos ativos na obra do Senhor e não estamos com o nosso coração curado. E isso daí vai ser pendência para a gente chegar lá no céu. E a gente tem que resolver isso aqui na terra. E Jonas pregou, rodeou 3 dias pregando aquela palavra. Diz que a cidade de Nínive era circular. Ele pregou em todos os pontos. E para surpresa de Jonas, aquele povo se arrependeu. Um povo que estava cheio de malignidade, um povo que estava cheio de práticas perversas, cheio de impiedades, cheio de blasfêmias, cheio de idolatria. Aquele povo ouviu a palavra do pregador e se arrependeu.
necessidade de falar isso? Como a gente pode falar que aquele feiticeiro não vai se converter? Que aquele idólatra não vai se converter? Como nós podemos falar isso diante de um testemunho da história narrada pelo profeta Jonas? Como? O profeta ficou impactado, surpreso, porque no fundo ele não queria aquele arrependimento. Ele não queria, sabe por quê? Porque Jonas não estava com a visão totalmente transformada como Paulo, que diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra as forças espirituais, as hostes de Satanás. Jonas não tinha essa visão. Ele achava que os inimigos eram os exércitos, eram as pessoas. Por isso que o amor de Deus não entranhava nele. Por isso que o amor de Deus não amolecia o coração dele. O coração dele estava relutante, resistente, porque ele achava que a culpa de tudo que acontecia lá com o povo dele, das atrocidades, eram aqueles homens dali daquela cidade. E ele não queria dar chance de arrependimento. Por ele aquele povo não tinha chance de arrependimento. E a palavra que eu trago hoje aqui: quantas das vezes nós não somos um Jonas? Se nós nos autoexaminarmos, vão ter vidas que a gente não ora pela salvação, que a gente não quer parar para pregar a palavra. É sério o que eu estou falando. É sério o que o Senhor está falando nessa noite. Que nós precisamos nos converter, que nós precisamos nos curarmos das doenças, das contaminações passadas pelo primeiro Adão. Nós precisamos de cura, cada um de nós. A igreja do Senhor Jesus precisa de cura. A nossa cura é enquanto nós estivermos aqui na terra, dia após dia. E eu me lembro de uma parábola lá no livro de Mateus, acho que Mateus 21, que o Senhor fala a parábola. Olha, um pai tinha 2 filhos, e ele chega para um filho e fala assim: hoje você vai trabalhar lá na minha seara. E o filho diz assim: ah pai, não, hoje não, estou com vontade não. Ah pai, eu tenho que ir para lá, acho que eu não vou não. Mas aí, irmão Zeca, passa um tempo, ele se arrepende de ter dito não para o seu pai. E aí, ele vai para o trabalho. Aí o pai chega para o outro filho e fala a mesma coisa para o outro filho. Aí o outro filho diz assim: tá bom pai, vou sim, pode contar comigo. E chega na hora, não vai. E Jesus chega para os discípulos: quem obedeceu? O primeiro. Porque o primeiro foi sincero, ele disse que não, ele disse a verdade, e depois ele se arrependeu e obedeceu. E aí Jesus fala para os discípulos: olha, é por isso que os publicanos e as prostitutas vão chegar primeiro nessa obra, vão chegar primeiro do que vocês, porque eles estão agindo com verdade, com clareza. Vocês estão agindo com falsidade. E nessa noite eu quero deixar essa mensagem, sabe, de autorreflexão. Precisamos jejuar? Todos nós precisamos, porque todos nós precisamos de cura. Nós precisamos jejuar porque nós precisamos obedecer, porque nós precisamos nos humilhar, porque nós precisamos nos quebrantar. O profeta Jonas precisava ser quebrado, e foi através dessa cidade, que era uma cidade perversa. A cidade, irmão Zeca, ela deu um testemunho contrário do que Jonas, o profeta, esperava. O profeta esperava porque eles eram rebeldes, que eles não iam se arrepender, pois eles se arrependeram. Eles se arrependeram. E o rei de Nínive decretou um jejum. Olha aí da onde saiu o jejum. Foi do profeta Jonas? Foi do ímpio
exércitos malignos ninivitas. Eles é que promoveram, eles receberam tanto a palavra do profeta, aquilo mexeu tanto com eles que eles reconheceram os erros, a podridão, a contaminação, e eles falaram: não, nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos consertar, e para essa cura acontecer em nós precisamos jejuar. Vamos jejuar. O improvável se fez provável. Aquele povo que aparentemente olhando nunca ia se converter ao Deus Altíssimo, nunca ia se humilhar na presença de Deus, nunca ia receber a salvação. Aquele povo não só se humilhou, como ele tomou o remédio do jejum para ser curado. E nós somos aquele segundo filho que diz assim: eu vou, pai, eu vou trabalhar na sua seara, e chega na hora, não vai. Nós conhecemos a verdade, mas nós não obedecemos, somos duros de coração. E eu vou te dar um outro testemunho. O pastor Alex aqui falou sobre Daniel. Irmãos, pensa num jovem que foi criado nos caminhos do Senhor, que tem os preceitos do Senhor no seu interior. Era Daniel, Ananias, Misaías e Azarias, os 4 jovens que foram levados cativeiro da Babilônia. Eles foram levados para o meio do inferno, mas eles tinham princípio, eles tinham o mandamento do Deus Altíssimo dentro deles. Não importa onde você está. É muito fácil ser um santarrão dentro de uma igreja maravilhosa. Você tem que ser santarrão, você tem que ser fiel ao teu Deus, seja onde for, dentro da igreja ou fora da igreja, tu tem que mostrar a tua fidelidade ao teu Deus. E esses 4 jovens, eles mostraram a fidelidade deles a Deus. Sabe o que aconteceu com eles quando eles chegaram na Babilônia? O nome deles foram trocados. Você já pensou? Você tem que sair da sua terra, ser levado escravo e perder a tua marca, que é o teu nome. Daniel, Beltesazar, Mesaque, Sadraque, Abednego, os outros nomes, todos eles expressando uma divindade lá da Babilônia. Imagina, você é um crente, você é levado para aquela terra, mudam o teu nome e colocam um nome que adora outros deuses. Era para trazer um abatimento, sim ou não? Era para trazer uma fragilidade, sim ou não? Era. Mas aqueles jovens viram um remédio. Sabe qual é o remédio para eles não se abaterem? Sabe qual era o remédio para eles não se enfraquecerem e não virem a óbito espiritual? Jejum. Jejum, 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 jejum. Eles decidiram não se contaminar com as comidas oferecidas. Eram muitos deuses, eram muitas oferendas. Então eles ficaram só com aquilo que vinha da terra, os vegetais, os legumes, e desprezaram as carnes sacrificadas a ídolos, desprezaram aqueles pratos magníficos, deliciosos, porque eles falaram: se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai morrer nessa terra, a gente vai morrer no espiritual, a nossa fé vai secar. Nós precisamos de um remédio para nos fortalecer, nós precisamos de uma vitamina, e eles é o jejum. Sabe por quê, irmão? O jejum nos enfraquece. O jejum é por causa da obediência. O jejum é por causa da humilhação. O jejum é para nos quebrar, nos deixar fraco. Mas o jejum também é para nos empoderar, é para nos encher do poder de Deus. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo falava isso. É na fraqueza que nós somos aperfeiçoados
aperfeiçoados. É quando estamos fracos, é que estamos fortes. Esse foi o remédio daqueles 4 jovens para se manterem ali vivos naquela terra, naquela idolatria, naquela contaminação. E Deus fala hoje: você não está tomando remédio, você não está procurando a tua cura, você não está nem aí, você está desprezando. Uma hora você morre. Uma hora você morre. Se preocupa com o teu espiritual, meu amado. Se preocupa com o teu espiritual. Se preocupa com o teu espiritual. Tome o remédio. Faça jejum. Jejue. Obedeça. Se humilha. Se quebrante. Receba o poder de Deus. Por quê? Porque você vai precisar de vitórias. Você tem guerras. Você tem conquistas. Se você não se fortalecer, se você se entregar a essa doença, você não vai obter vitórias. E a maior vitória foi nos dada como exemplo de Jesus. A maior vitória com o jejum. Nós vemos o jejum do rei Josafá. Eles iam lutar contra 3 povos inimigos. Imagina só, 3 nações vindo contra uma. Rei Josafá tremeu de medo. Ter medo não é pecado, não. Agora, deixar que o medo te aprisione é pecado. O rei Josafá teve medo. Rei Josafá era o rei de Judá, mas ele não se entregou a esse medo. Ele correu atrás do remédio e ele começa a orar a Deus. Ele começa a interceder e ele faz mais. Ele não só ora, mas ele institui um jejum nacional. Ele quer a nação jejuando, a nação toda. Não era só ele, não era só os seus governadores, não eram só os seus príncipes, mas era todo homem, mulher, criança daquela nação jejuando. Glória. Jejuando, porque sabia que tinha uma batalha, tinha uma conquista. E eles precisam do remédio, eles precisam da cura. Eles não podiam ir para a batalha doentes. E eles jejuam ali. E quando nós entramos no jejum, a cura chega. A cura para o rei Josafá chegou. Deus diz para Josafá: ó, nessa peleja você não vai ter que pelejar. Continua só no teu jejum. Eu quero você no jejum, porque agora quem vai começar a brigar com esses 3 povos sou eu, o teu próprio Deus. E o povo continua no jejum e na adoração. Jejum e adoração. O jejum estava tão bom que veio a adoração junta. O povo adorando, o povo louvando. Enquanto isso, Deus estava batalhando contra os 3 exércitos inimigos. Deus confunde esses inimigos. Deus monta a emboscada para eles. Um destrói o outro, um mata o outro. Sem o povo de Israel tem que levantar uma arma, uma espada, porque Deus é que destruiu. Porque Deus ali, ele ama o jejum. Quando ele viu a nação jejuando, a nação se tornando fraca, a nação deixando ser quebrada, aí ele vem com a força. É porque é na fraqueza que vós sois fortes. Porque não são vós, mas sou eu que entro aí e guerreio. Eu sou a própria força que vai guerrear por vocês. Eu só quero que vocês jejuem. Eu só quero que vocês fiquem fracos na minha presença, se humilhando na minha presença, sendo quebrados na minha presença, recebendo o entendimento, recebendo a revelação, recebendo a direção. Eu só quero que vocês façam isso, e o resto sou eu que faço. A guerra física sou eu que faço, porque a guerra não é contra a carne nem sangue, a guerra é espiritual. É para isso que Deus quer, porque tem lutas para você, tem grandes lutas, tem 3 exércitos inimigos vindo para guerrear contra você. E você olha, você tem medo, mas você vai se entregar nesse medo, você vai se fechar nesse cativeiro do medo, você vai ficar preso ali numa depressão, numa tristeza, ou você vai começar a jejuar agora. Começa a jejuar. Grava essa palavra no teu coração. Eu jejuo, eu não como, eu me enfraqueço, mas Deus, Ele vai e
luta por mim. Eu não preciso dessa força, porque a força é o próprio Deus lutando a meu favor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É para isso que nós jejuamos, é para vencermos as lutas que nos são colocadas todos os dias da nossa vida. Que luta você tem enfrentado? Quais são os teus inimigos? Tem 3 exércitos grandes vindo na tua direção. Vai para o jejum, vai para o jejum. Qual é o inimigo? Qual é o inimigo que tem vindo em tua direção? É o desemprego? É a falta de dinheiro? É o cativeiro do vício, da bebida, das drogas? É a enfermidade? É a inimizade? É a falta de paz? É a falta de sono? É a ansiedade? É tristeza contínua? Qual é o teu inimigo? Vai para o jejum. O jejum serve para sermos vencedores, porque quando estamos no jejum, quando estamos enfraquecidos, o nosso Deus entra na nossa frente e luta no nosso lugar. O jejum é para você e eu sermos vitoriosos. E prova maior, Jesus nos deu. Lucas capítulo 4, que é prova maior do que o próprio Satanás chegar diante de você e te afrontar. Diz a palavra de Deus em Lucas 4 que Jesus, ele tinha se batizado, ele tinha recebido o Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo, estava cheio do Espírito Santo. Pensa que o inimigo vai só em cima do crente que está fraquinho espiritualmente? Jesus estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, para que serve o jejum? Para nos dar discernimento, para nos dar direção, para nos dar revelação. O Espírito Santo deu a direção para Jesus: vai para o deserto, vai para o deserto jejuar. E ali jejua. Jesus está 40 dias e 40 noites sem comer no deserto. Pensa só o que é isso: deserto, calor durante o dia, frio à noite e sem comida, sem alimento. Pensa na fraqueza de um ser humano, porque Jesus estava como ser humano aqui. Pensa que o diabo estava lá perseguindo só os que estavam lá no mundão. Não, ele estava em cima de Jesus. Ele queria, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Se ele conseguisse ali jogar Jesus por terra no buraco, pronto, acabava com toda a salvação. Então, nós temos que vigiar. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, temos buscado a presença de Deus, temos nos consagrado, temos que jejuar, porque o diabo vai vir atrás de nós também, e nós temos que ter a revelação do que nós vamos fazer, para onde nós vamos nos dirigir. E Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias e 40 noites jejuando. E quando Jesus está com muita fome, no final dos 40 dias, quem vem se apresentar para ele? O próprio Satanás. O próprio Satanás chegou ali com toda a ousadia, com toda a cara de pau diante de Jesus. Ué, tá com fome? Pega essas pedras aí, olha quantas pedras, elas parecem até um pão mesmo. Transforma ela num pão e come. Você já jejuou 40 dias, para que ficar mais tempo sem se alimentar? Faz isso agora. Tu não és filho de Deus? Faz isso agora. E Jesus, porque ele estava cheio do Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, vem a revelação. A revelação veio, e a revelação vai vir sobre a minha vida e sobre a tua vida quando nós estivermos no jejum. Qual foi a revelação? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede do trono de Deus. Pensa que Satanás desistiu? Não. Ele não
consegue. Olha, eu vou dizer uma coisa, ele não consegue, ele não vai ficar muito tempo diante de um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, mas ele vai tentar ficar o máximo possível. E aí ele chega, leva Jesus para uma parte bem alta de lá, uma ação cinematográfica. Jesus está no lugar, de repente, é teletransportado para um lugar bem alto, e ele, a ponto de Jesus conseguir ver as nações. Jesus deve ter visto o continente da Ásia, da África, deve ter visto ali as nações. Ó, se prostrado me adorares, eu sou dono de tudo isso, te dou tudo isso. E o que Jesus responde para ele? O que Jesus responde para ele? Quem a gente tem que adorar? Somente a Deus. Somente a Deus. Ele vai te oferecer muitas coisas, mas você não tem que ceder, porque ele não é dono de nada, ele é mentiroso. Quem é dono de todas as coisas é o Senhor. Ele sim é o dono de todas as coisas. Depois ele vai, ele não se cansa. Ele pega Jesus e teletransporta para o alto do templo e diz: olha só, tá bom, você não quer comer, você não quer os reinos que eu vou te dar, só para você me adorar. Custa você me adorar? Só você falar que você me adora e eu te dou todos os reinos. Mas tudo bem, você não quer? Agora uma coisa você pode fazer. Agora eu não quero que você me adore. Olha a sagacidade de Satanás. Eu não quero que você me adore, mas eu quero que você me prove que você é filho de Deus. Eu quero uma prova que tu é filho de Deus. Aqui nós estamos no alto desse pináculo aqui. Se atira lá embaixo. Se você é um filho amado de Deus, conforme está escrito lá na Bíblia, né? Você é o filho amado de Deus, em quem me compraz, Deus falando sobre você, se atira, porque no mesmo instante ele vai dar ordem aos anjos dele e vão correndo se segurar. E aí Jesus já estava por aqui. Satanás já tinha passado demais o tempo dele com Jesus. Jesus deixou ele ficar ali, mas chegou na tolerância zero. Agora chega, Satanás. Agora chega. Não vai tentar o teu Deus. Não tente o teu Deus. Sai fora daqui em nome do Senhor Jesus. Venceu. Jesus venceu. Jesus venceu e foi servido pelos anjos. Logo depois que Satanás se foi, vieram os anjos servindo. E eu me lembro, quando eu estava falando aqui de Daniel, que Daniel, ele vai começar a interceder. Daniel capítulo 9, ele vai começar a orar pelo povo. Sabe por que Daniel vai começar a orar pelo povo? Porque Daniel lia as escrituras, Daniel lia os rolos, Daniel já sabia que já estava completando os 70 anos de cativeiro e que ia haver a libertação. E Daniel já era tão visionário que ele começa a orar em relação a essa libertação. Lá, depois os irmãos vão em casa, Daniel capítulo 9, a oração de Daniel. Daniel exalta a Deus, Daniel relembra a aliança. Daniel se faz pecador pelos pecados do povo. Daniel era um homem justo, era um homem íntegro, fiel, se manteve no jejum. Daniel não se dobrou diante lá do rei, a estátua do rei. Ele não obedeceu às ordens de não orar ao Deus dele 3 vezes. Ele falou: não posso, eu oro todos os dias ao meu Deus 3 vezes ao dia. Eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de falar. É minha intimidade com Deus. E por isso foi jogado na cova dos leões. E por isso Deus fechou a boca dos leões. E ele saiu dali vivo, ileso, pela fidelidade. E nessa oração de Daniel capítulo 9, a gente vê Daniel se colocar na condição de pecador, de praticante das mesmas malignidades do povo, de idolatria, de perversão, pedindo perdão. E nós aqui, ei, brasileiro,
Você tem pedido perdão pelo pecado da tua nação. A tua nação está pecando demais. A tua nação está brincando com Deus Altíssimo. A tua nação está encharcando o solo com sangue de inocentes. Você está pedindo perdão pela imoralidade da tua nação, pela perversão sexual, pelos vícios que estão consumindo vidas, pelo maltrato com as crianças, pedofilia, pela ideologia de gênero, querem trocar o sexo das nossas crianças, pela corrupção desenfreada. Você tem se arrependido, você tem se colocado na posição de brasileiro. Eu sou aqui, então eu sou um pecador como eles, e eu tenho que me arrepender pelo pecado do povo. E Daniel ali, naquela oração, quem vem correndo dá um ânimo a Daniel? O anjo Gabriel. Vem lá dos céus e começa a dar um ânimo a Daniel. A mesma coisa que aconteceu com Jesus. Jesus, ele desceu do alto dos céus como filho amado de Deus, veio aqui para o meio dos pecadores, para pegar a palavra da salvação. Se fez pecador como cada um de nós. Assim Daniel se fez na condição daquele povo pecador. E veio um anjo para dar um ânimo de que as orações de Daniel estavam sendo ouvidas, porque Deus amava Daniel. Deus amava. E Deus, através de Gabriel, Miguel, né? Através de Miguel, começa a abrir os olhos de Daniel e ele começa a ver o futuro. O futuro são as visões dos finais dos tempos. Então, a mesma coisa Jesus, quando Satanás saiu, entra o anjo do Senhor para dar uma força a Jesus que estava enfraquecido. Que tipo de força? Ele veio com alimento, veio servir. E eu quero te dizer, mesmo nessa prova, se você entrar no jejum, você vai ficar fraco? Vai. Mas depois vai vir um anjo para te servir. E Deus vai te revelar o futuro. Deus vai trazer revelações. Por que está acontecendo isso? Qual é o propósito dele? Qual é o plano dele? Qual ele fez com Daniel? Deus vai trazer revelação. Porque o jejum, ele traz revelação. Ele traz discernimento. Ele traz entendimento. Ele traz compreensão. Meu querido, eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar a entrar na prática do jejum. Vamos jejuar. Vamos matar a nossa carne. Vamos tirar a força da nossa carne. E com isso nós vamos encher o nosso espírito. Nós vamos nos encher do Espírito vivificante. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo, que vai nos trazer o entendimento, o discernimento, a revelação, a vitória sobre as forças do mal. Que Deus te abençoe nessa palavra, nessa noite. Que essa palavra entre no teu coração, mas entre também na tua mente. E você medite nessa palavra a semana toda. E você tenha experiências com o jejum. Que você seja servido pelos anjos do Senhor. Que você tenha vitórias. Que você tenha experiências na obediência, na humilhação, no quebrantamento, no fortalecimento. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada.